Olá pessoal, tudo bem por aí? Meu nome é Matheus Vicente e hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre esse componente muito massa, o T-Frame Stand. Vamos ver como é possível navegar entre frames de forma elegante e correta, além de vários outros recursos disponíveis dentro desse ótimo componente. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar para vocês. Bom, como já disse, me chamo Matheus, sou desenvolvedor Delphi desde os meus 17 anos, tenho aí 5 anos de experiência, sou um novato perto da galera que está palestrando nesse evento. Atualmente trabalho na Fiori Software, uma empresa que atua na gestão pública, na área de gestão pública, e esse ano consegui tirar a minha certificação de Delphi Developer, algo bastante comemorado por mim. Tive o prazer também de poder colaborar com alguns vídeos para o projeto do MVP Landerson Gomes, que surgiu aí em 2020, a Universidade de Delphi. Foi uma experiência muito bacana. E antes da gente partir direto para o código, vamos conhecer um pouquinho sobre a história do T-Frame Stand, seu objetivo, quem está por trás do projeto e tudo mais. Bom pessoal, o T-Frame Stand é um componente voltado para FireMonkey, desenvolvido e mantido pelo Andrea Magno. Quem participou do DelphiCon, que ocorreu neste mês de novembro, teve a oportunidade de acompanhar uma palestra dele. O André é um engenheiro de software e MVP embarcadeiro da Itália. O projeto é open source e seus fontes e demos estão disponíveis no GitHub. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas um ponto bastante interessante é que nas versões mais novas do Delphi, você consegue instalar o componente diretamente pelo Get-It, o gerenciador de pacotes nativo do Delphi. Então existe uma opção que com poucos cliques você baixa e instala o componente junto com os demos no Delphi. E o que motivou o André a desenvolver o componente? Bom, especialmente no desenvolvimento mobile, muitos desenvolvedores simplesmente adicionam vários e vários controles no formulário principal da aplicação. Muitas vezes, esse é o único formulário que existe no projeto todo. Isso rapidamente nos conduz para problemas de manutenção. Primeiro porque o formulário fica lotado para ser editado em tempo de design, e segundo porque essa abordagem não nos permite o reuso de código e de elementos visuais entre a aplicação. O conceito de frame foi introduzido ao Delphi há muito tempo atrás, ainda no VCL, para possibilitar ao desenvolvedor a chance de unir elementos visuais com algum código em uma única e reutilizável Unity. Isso é ótimo, porque você pode repartir suas aplicações em pedaços que podem ser desenhadas individualmente e reutilizadas, inclusive em projetos diferentes. Basta você colocar seu frame no que chamamos de Parent Object, que pode ser um form, uma aba de um tab control ou vários outros componentes visuais para utilizá-lo. Um exemplo básico do uso de frame FireMonkey, mas que talvez nem todos aqui estejam familiarizados em utilizar dessa maneira, é o desenvolvimento de uma aplicação mobile, onde você pode ter diferentes frames implementados para cada view. Um frame para cada tela do seu aplicativo, ao invés de você criar um formulário, jogar um tab control só e ter várias abas, né? É uma abordagem que o André utiliza e eu também utilizo. Possuir um único formulário no projeto e criar os frames para cada tela. Inclusive, se você baixar as demos disponíveis pela própria embarcadeiro para aplicativos FMX, verás que também utilizam dessa abordagem. E aí você irá implementar suas aplicações para mostrar o frame A ou B conforme navega entre as telas. Assim como você faz quando utiliza um tab control, como uma aba para cada tela, né? Seria. Então, ao invés de criar essas várias abinhas, você criaria uma tela só com vários frames, né? Um frame para cada tela ali do sua aplicação. E foi através dessa ideia que surgiu o T-Frame Stand, um componente que facilita e faça o meio de campo para você conseguir navegar entre os frames de forma dinâmica. Mas calma lá! Ele não se resume somente em mostrar e esconder componentes. Com o Frame Stand, você vai poder customizar animações e eventos durante essas transições. E é possível explorar mais alguns recursos, né? O uso de estilos com Stylebook, algumas animações mais avançadas, algo que a gente pode explorar nas demos que o André disponibiliza. Mas nesse primeiro momento, vamos focar no básico, a navegação entre dois frames em um app. Bom pessoal, aqui eu já vim para a minha ideia do Delphi, né? E antes de mais nada, no começo eu havia dito que o componente T-Frame Stand fica disponível no Get-It,
Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Dentro da IDE, nas versões mais novas, se você vir em Tools, Get It Package Manager, então ele vai abrir aqui as opções, né? Carregando. Vamos ver, demora um pouquinho. Ixi, deu até uma travadinha. Beleza. Aí aqui onde a gente pesquisa, vamos escrever frame. Certo? Vai pesquisar. Aqui, ó. T-Frame Instant, versão 1.6. Aqui para mim ele já consta, né, como instalado. Ele aparece aqui para uninstall. Mas aí você pode clicar e vai aparecer para instalar. E pelo próprio Delphi você faz a instalação do componente. Ou pode ir lá pelo link do André no GitHub dele, baixar os fontes, né, os demos, e fazer o install também. Mas tá aí, bem bacana. Bom, eu já estou com um projetinho aberto aqui, para a gente pular algumas etapas não tão necessárias, né, pro intuito do vídeo. Então aqui eu criei um projetinho com um formulário. Nomeei ele de formulário principal. Ele vai ser o nosso único formulário do aplicativo. Então a gente vai ter ele, né? Eu coloquei aqui alguns componentes visuais. Um retângulo para representar o header, né? Uma corzinha. Um retângulo aqui no footer, né? Uma labelzinha escrita Mobile Day 2020. E aqui no header, né? Um botãozinho, um speed button com um TPF dentro, né? Para fazer um ícone. Para representar um menu. Então ele vai abrir um menuzinho. E esse menu é um multiview que eu joguei dentro da tela. No nosso menu, no nosso multiview, são 3 opções. Vamos usar só 2, né? O Home e o Perfil. Qual que é a ideia? É ele poder navegar, né, entre Home e Perfil usando o Frame Instant. Então a gente vai clicar aqui, né, no menu, se vocês virem. Vai ter aqui um retângulo para cada menu e dentro de cada retângulo tem um Speed Button, né? E ao clicar nesse Speed Button, ele vai navegar para o frame referente ao menu, né? E a gente vai projetar esse frame aonde? Aqui nessa parte invisível eu joguei um layout alinhado ao client e é onde a gente vai projetar o frame que ele acionar, certo? Aí além do menu principal aqui, né, eu tenho outras 2 units, né, 2 views que eu considerei, uma chamada views.home, que na verdade é um frame, né, e aí aqui seria o homezinho do nosso app, né, uma telinha inicial ali. E aí eu coloquei somente alguns componentes visuais para ilustrar o nosso home. E depois eu tenho o views.perfil, que é outro frame. E eu também joguei alguns componentes visuais aqui para combinar e ilustrar a telinha de perfil, certo? Então vamos lá, vamos começar a codificação do nosso projeto. Então após você instalar o componente do Frame Instant, vamos pesquisar aqui na nossa paleta de componentes, né? Vou escrever por frame, vai aparecer aqui do André Magni, né? O componente T-Frame Instant. Ele é um componente não visual, a gente joga aqui na tela, ó. Vou renomear ele, né? E aí você já vê, já acompanha algumas opções desse componente, como por exemplo opções de animações, opções de style aqui, né, onde você pode aplicar um style book, e vários outros recursos. A gente vai ter eventos aqui também, ó, quando exibir um frame, quando esconder, antes de exibir, antes de esconder, né, opções de eventos de animações e tudo mais. Então tem bastante recurso para a gente explorar com calma depois. Vamos trabalhar primeiro na função básica do Frame Instant. Então a gente joga aqui o componente não visual na tela e é ele que vamos usar. Vamos ver agora aqui no botão Home, né, do nosso aplicativo. Eu tenho aqui o botão Home, né, no Speed Button, vou nos eventos dele, no On Click, né. E aí como que eu faço para poder usar uma chamada do Frame Instant? Basicamente a gente vai ter que criar um componente, uma classe do tipo TFrameIf. E nesse TFrameIf ele é do tipo generics. Então você vai passar uma classe para ele. Ou seja, a gente vai ter um TFrameIf que é do tipo generics e a gente passa o nosso frame para ele como sendo o tipo. Ou seja, a cada momento ele vai assumir um tipo diferente. A gente define o tipo que ele tem que assumir. Veja só, para ficar mais simples, vamos codificar aqui. A gente vai criar uma variável e dar o nome dela de LFrame, né?
O tipo dela, como eu havia dito, vai ser do tipo tFrameInfo. Se a gente dá dois pontos aqui, ó, Ctrl barra de espaço, ele aparece aqui, ó, tFrameInfo, e ele espera um tipo, né, generics. E a gente tem que declarar um tipo aqui, ó. Esse tipo a gente vai ter definido, que é o nosso frame do home. A gente está clicando no botão home, vamos definir o nosso frame do home aqui, a nossa classe. Vou fazer uso das duas units já, do perfil e do home, para a gente poder utilizar. Então aqui a gente declarou o tFrameInfo do tipo tFrameHome, que foi o nomezinho para a classe que eu dei lá. Muito bem. Agora a primeira coisa que a gente vai fazer aqui na linha de baixo é instanciar esse frame do tipo FrameInfo, né? Então a gente vai pôr aqui lFrame, dois pontos igual a gente não instancia direto, vamos utilizar para quem isso? O nosso frame instante, é ele que vai fazer a instância desse frame para nós. Então a gente chama aqui o frame instante, né? O componente aqui não visual na tela, ó. Deixa eu esconder aqui, a gente está chamando ele, né? Então o nosso frame é igual frame instante ponto new, veja só. E aqui no new ele pede também uma classezinha, né? A gente passa o nosso tFrameHome. E ele ainda pede um parâmetro de entrada aqui no new, que é o parent, né? Que é onde o nosso frame vai ser projetado. Como eu havia dito, eu coloquei um layout aqui, alinhado ao client, que é onde a gente quer projetar os nossos frames. O nome desse layout é lytcontent. Então eu vou copiar o nome aqui, ó. lytcontent, é onde eu quero mostrar o meu frame. Feito isso, instanciamos o nosso frame de home. Agora uma coisa bacana para ser feita nele aqui, né? Eu vou pegar aqui o lFrameInfo, ele vai ter uma propriedade chamada frame, né? Que é do tipo tFrameHome, veja só. Então se você tem alguma função, algum recurso específico que você quer chamar depois que criar esse frame, você pode chamar aqui se quiser. Por exemplo, no meu caso, veja que ele retorna uma instância do tipo tFrameHome, que é o tipo que você está utilizando. Aqui no nosso caso, eu vou querer alinhar esse meu frame, né, ao cliente. Então eu vou pegar aqui t.frame.align igual ao cliente, né, porque eu quero que ele ocupe a tela inteira ali, né. E depois disso, só a gente pegar aqui o nosso lFrame, ele vai ter uma propriedade muito bacana chamada show. Olha só que simples. A gente pega aqui nele e dá um show. Vamos executar aqui para ver como que ficou então. Executando a nossa aplicação. Então abriu aqui a nossa tela, né? Não tem nada a princípio. Vamos clicar no menu e clicar aqui em Home. Olha só, ele não escondeu o menuzinho aqui. Uma coisa bacana da gente fazer, que após ele clicar em Home, ele escondeu o Multiview, né? Que aí ele já vem aqui, ó, projetou o nosso framezinho de Home aqui na nossa tela. Olha que legal. Só vamos fazer isso para ficar bacana a questão de esconder o Multiview, né? Após projetar o frame. Então aqui depois, galera, ó, vamos chamar o nosso Multiview aqui, que eu dei o nome de mvw_principal.hidemaster. Ele vai dar um efeito mais bacana para nossa aplicação, olha só. Né? Eu vou clicar aqui, quando eu acessar Home, olha que bacana. Ele já escondeu o Multiview e projetou o Home aqui pra gente. Agora vamos fazer o mesmo, só que com o perfil, né? Vamos lá, vamos fechar aqui nossa aplicação. Vamos vir aqui no Multiview, botãozinho do perfil, evento onClick. Aí a gente vai fazer o mesmo aqui. Vamos até copiar esse trecho de código, né? Para poupar um tempo. E digitar aqui. Bom, a nossa variável agora não é do tipo tFrameHome, seria o tFramePerfil, né? Esse tFramePerfil é o nome que eu dei lá para o frame que eu mostrei para vocês. Então aí aqui a gente vai criar uma instância desse frame a partir do frame instante. Vamos só substituir aqui também que não é FrameHome, é o perfil. Eu quero que ele seja projetado dentro do layout content, né? Igual ao outro. Aqui eu vou dar um align on client também desse frame, um show e um hide master, né? Muito bacana. Vamos executar. E agora vamos chamar o perfil, né? Olha aí que legal.
ele projetou o nosso frame de perfil aqui dentro, né? E agora eu quero que prestem atenção num detalhe muito importante. Eu vou chamar o frame de home, né? Primeiro, né? Eu chamei aqui. Talvez não dá para perceber, mas o frame de home ele está sendo exibido junto com o frame de perfil, né? A gente deu um show nos dois ao mesmo tempo. Isso vai ficar mais nítido agora que eu exibi o frame de perfil novamente, ó. Tá vendo que a imagem do frame de home está exibindo aqui? É porque os dois estão sendo exibidos ao mesmo tempo. O que acontece? O frame instante ele vai possuir uma lista com todos os frames que a gente está exibindo. Então, o correto aqui no nosso caso, para o efeito que a gente quer, seria antes de exibir um frame, antes de a gente exibir um frame, né? Verificar, existe algum frame sendo exibido? Existe. Então, fecha ele para mim e aí a gente exibe o nosso novo frame. Vamos codificar isso para resolver esse problema. Ó. A gente vai navegar aqui entre home e perfil. No home não dá para perceber, né, que o perfil está sendo exibido, mas se vier no perfil, fica claro aqui, ó, pela imagem que os dois estão sobrepostos um do outro. Isso não fica bacana, não fica legal. Então vamos resolver esse problema. Bom, pessoal, a gente vai resolver isso usando o frame instante. Como eu disse, é ele que vai ter a lista ali dos frames que estão sendo exibidos. Existem duas funções para a gente poder fazer esse efeito, né? Vamos fazer um exemplo aqui no home. Então, vou pegar aqui frame instante, ponto, close all. Ele vai fechar todos os demais frames que eu carreguei dentro do componente. E aí depois a gente exibe o nosso normal. E aqui no home, no perfil, perdão, a gente vai usar a função hide and close all. Certo? O hide aqui ele primeiro vai esconder o frame para depois poder fazer a remoção dele de memória, né? Eu prefiro usar o hide and close all, que ele dá uma certa leveza a mais para a nossa aplicação. Então vamos executar aqui para ver como que ficou, né? No menuzinho aqui a gente chama o home primeiro. E no final a gente vai chamar o perfil, olha só. Não está mais a imagem aqui, né, do logo sobrepondo o meu frame de perfil. Então a gente já tem alguma coisa aqui bem bacana, ó, já estamos navegando entre os frames da nossa aplicação. A gente só criou um formulário no sistema e consegue navegar tranquilamente. Aí uma análise que cabe aqui para a gente é o seguinte. Se olhar bem os dois trechos de código, eles estão idênticos. O único detalhe que tem aqui que muda é a classe que utilizamos na chamada de cada um. No home nós chamamos o tFrameHome e no perfil nós chamamos o tFramePerfil. Imagine que talvez você tenha aí 10, 20 telas no seu aplicativo para ser chamada a partir do menuzinho e você tenha que repetir todo esse trecho de código, certo? Não ficaria tão legal. Então tem uma forma da gente unificar isso, da gente poder simplificar esse código em uma simples função genérica e depois com apenas uma linha de código a gente manda abrir um frame ou outro, né? Então vamos criar essa funçãozinha aqui genérica para a gente. Aqui na seção de métodos do nosso formulário, eu vou criar aqui o private, né, que eu havia apagado, e criar a minha função, a minha procedure, chamada changeFrame. Eu vou dar o nome de changeFrame, troca de frame. Ela vai aceitar um generics, né? Só que eu vou especificar que eu quero só um generics do tipo tFrame. Pode ser qualquer classe aqui, mas que seja do tipo tFrame. Só isso. A declaração do meu frame, da minha procedure, e vou declarar aqui. Pronto. Eu vou copiar o trecho de código de uma chamada normal aqui, como a do perfil, por exemplo, e vou declarar. A única coisa que a gente vai ter que mudar aqui é a declaração aqui do frame que está sendo chamado. Ele vai passar a ser T. Por que T? T vai representar a instância genérica de quem chamou o meu método changeFrame. Então, para eu acionar o changeFrame, eu vou ter que passar ali uma classe genérica do tipo tFrame.
E quando ele cai aqui dentro, ele vai assumir esse T, que é o frame que você passou. Então ele vai poder reproduzir exatamente o mesmo processo que ele fez aqui nos outros dois botões. E a gente tem que ter o mesmo resultado. E para simplificar aqui no botão do perfil e do home, vamos apagar o código que havia, né? Apagar aqui do home, do perfil. E simplesmente vai ser a chamada do método changeFrame, passando a minha classe tFrame que eu quero que seja exibida. No botão home eu quero tFrame home. No botão perfil eu quero tFrame perfil. Bem, olha como que ficou bem mais simplificado aqui o nosso código, né, para poder navegar entre os frames. Com apenas uma linha de código, né, a gente chama e tem o mesmo resultado. Vamos executar aqui para ver como que ficou. Vou chamar aqui o meu botãozinho home. Olha só, ele mostrou aqui. E agora eu vou chamar o perfil. Olha que bacana. Então estamos aí, ó, navegando entre os nossos frames. Outro detalhe bacana que pode ser feito, olha só, vamos executar aqui novamente, é que ao iniciar a nossa aplicação já poderia vir aberto aqui a nossa telinha de home, né? Porque ela é a telinha principal do aplicativo. Então é só a gente fechar, copiar aqui a chamada do método tFrameHome, vamos vir aqui no nosso form, no evento onShow dele, chamar o nosso tFrameHome. E aí na hora que executar, pronto, ó, tá aqui o nosso tFrameHome já vem aberto para a gente. Chama aqui o perfil, chama o home e navegamos muito bem entre os dois. Bom, o conceito básico ele é isso, a gente poder fazer a navegação dessa forma simples e intuitiva dentro do aplicativo. Vamos analisar agora e explorar algumas propriedades aqui do nosso componente, né? Então vou fechar aqui a aplicação. E algo bem bacana que a gente vê logo de começo aqui é que ele tem uma propriedade chamada defullParent. Ou seja, vocês lembram aqui que na hora que a gente instancia o novo frame, eu disse que eu preciso falar qual que é o parent, para onde esse frame vai ser projetado? Então, se a gente poder remover e deixar simplesmente new, dando uma encurtada na nossa linha, certo? Vem aqui, frame instant, defullParent, a gente procura pelo nosso layout content. Olha só, e deixa ele marcado aqui. E é só executar a aplicação que continua com o mesmo resultado. Não afeta em nada, então simplificou um pouco o código, jogamos aqui na configuração do componente. Aí a gente tem alguns eventos aqui bacana para ser explorado. Vai ter aqui o AfterWrite, o AfterShow, por exemplo. Vamos ver aqui no BeforeWrite, BeforeShow. Então, para cada um desses métodos, vou declarar todos, a gente vai ter os mesmos parâmetros, o sender e o subject_info, né? O sender aqui ele vai representar a instância do nosso componente não visual do frame instant. Então, ele vai representar essa instância. Sender vai ser o nosso sender. E o subject_info vai ser o nosso tFrameInfo que a gente está projetando. E dentro dele é possível a gente acessar o frame de fato. Por exemplo, através da propriedade subject, a gente consegue pegar a instância, seja do nosso frame de perfil, seja do nosso frame de home, frame de vendas, do que for. Então é possível fazer algumas validações aqui, ó. Se o nosso subject for tFrame perfil, a gente mostra uma mensagem. Aqui é o nosso método AfterWrite perfil, vou colocar, certo? E aí é possível, se eu ver aqui, é possível fazer no AfterShow. Vamos colocar aqui no AfterShow do frame home, né? Aí, AfterShow home. Então, depois que a gente esconder um for
Se esse form for o perfil, ele vai mostrar a mensagem. E depois que a gente exibir um form, se esse form for o home, ele vai dar a mensagem. Vamos executar aqui a aplicação só para a gente ver. Isso daqui, pessoal, é bacana para a gente só estar explorando os eventos e ver como que utilizar os recursos do componente, né? Então aqui na tela já explode para mim a mensagem, ó. Ele exibiu aqui o nosso formulário e ele passou pelo evento After Show. E aí a gente validou. É um frame home? É, mostra para mim. Eu vou chamar agora o frame do perfil. Ó, ele não deu nenhuma mensagem. Por quê? A gente colocou no After Show se for home. A gente está mostrando o perfil e está escondendo o home. Então não caiu. Agora eu vou clicar aqui no home. Ele vai esconder o perfil. Ou seja, vai passar pelo After Write e vai ser perfil. E ele vai mostrar o home. Vai passar pelo After Show e vai ser home. Então tem que estourar duas mensagens na tela. Clica aqui no home, ó. After Write perfil, After Show home. Então, ó, aí são 4 eventos bem bacanas para a gente poder estar utilizando e estudando durante o uso do componente, né? O After Write, o After Show e o Before Write, o Before Show. Para cada framezinho que a gente for trabalhar. Deixa eu apagar aqui. E agora, pessoal, para a gente fechar aqui, vamos fazer um simples evento de animação, né? Uma animação de fade-in, né? Aquela opção em que o frame vai se aparecendo aos poucos até se aparecer por completo na nossa tela. Para a gente trabalhar com uma animação usando o frame instant, vai ser preciso jogar aqui na tela um Stylebook, né? Então vamos pegar aqui o Stylebook. Vou renomear aqui ele, né? E aí vamos entrar aqui na edição, né? No Style Designer. Bacana. A gente vai pegar um T-Layout e jogar ele aqui dentro. Um T-Layout. Tá, não pegou. T-Layout, Enter. Pegou 2 agora. Deixa eu apagar esse, né? E aqui a gente vai dar um nome para nossa animação, para o nosso estilo que seja, para poder referenciar lá no componente do frame instant. Como aqui no caso a gente vai fazer uma animação, eu vou colocar de como Layout Animation. Só um exemplo para a gente poder utilizar. Então ele vai ter essas dimensões mesmo, 50 por 50, bacana. Atualizou o nome aqui. Aí agora a gente vai pegar um retângulo. Então, T-Rectângulo. Bacana. Vamos jogar ele aqui. E eu vou renomear ele para Background, né? O style name dele vai ser Background. Ele vai ser a nossa telinha que vai fazer a animaçãozinha. A cor dele vai ser branca, né? Deixa eu colocar então aqui o Fill Color. E eu vou tirar o Stroke, né? Stroke Kind None. Renomeou aqui o nosso background. E eu vou pôr uma line dele, né? Ele tá dentro do nosso layout. Vou pôr uma line dele de contents, né? Eu quero que ele ocupa todo o nosso layoutzinho de animação. Dentro do nosso retângulo de background, eu vou colocar outro layout. Esse vai ser um layout que vai exibir o nosso frame. O que vai acontecer por trás lá do frame instant? Ele vai pegar o nosso retângulo de background e vai fazer a animação, né? Na verdade, a gente vai colocar um animation aqui para ele fazer o fade in lá. E ele vai jogar o nosso frame aqui dentro desse layout que precisa receber o nome de container. Muito bem. Ele também vai ficar alinhado ao contents aqui dentro do nosso retângulo, né? E para finalizar, vamos colocar uma animação aqui, né? T-Float Animation. Mas ela vai aqui dentro do nosso retângulo. E vamos dar o nome dela de On-Show Fade In, né? Ela vai trabalhar em cima da opacidade do nosso retângulo, né? Então aqui vai ter uma propriedade chamada opacidade, né? O Start Value vai ser 0, o Stop vai ser 1.
Eu vou querer uma duração de 1 segundo, né? E um interpolation quadrant aqui, né? Muito bem. E agora a gente já vai poder configurar lá o nosso frame stand usando esse estilinho muito simples que a gente criou. Vou mandar aplicar as alterações, né? E aqui no frame stand a gente vai falar para ele que é para usar esse stylebook aqui, ó. Se clicar vai aparecer a única opção, né? E aqui no default style name a gente tem que pegar o nome do nosso layout que foi definido lá, o layout principal dentro do stylebook, que aqui é o layout animation. Então a gente tem que pegar esse nomezinho aqui e definir aqui dentro do default stamp name e default style name, certo? Feito toda essa configuração, que lembrando, e bem importante, a única configuração obrigatória aqui dentro do nossa animação, né, que tem um layout, a gente colocou um retângulo. Dentro desse retângulo a gente está aplicando a animação de fato, né, uma animação quadrática em cima da opacidade. A única obrigatoriedade aqui foi o layout chamado container, que é onde ele vai assumir e alocar o nosso frame. Então tem que existir esse layoutzinho aqui. E aí você trabalha em cima do que for utilizando esse layout. Vai da sua imaginação e configuração. Feito isso, né, a gente vai poder executar aqui a nossa aplicação. E veja que logo quando ele abre o home, ele já deu uma animaçãozinha ali de transição. Então aí a gente vai trafegar aqui para o perfil, ele faz a animaçãozinha, né? É um fadinho, ele começa um pouco transparente com opacidade 0, né? E vai aumentando a opacidade dele até chegar na opacidade 1, né? Então olha só que bacana, né? Através do frame stand a gente só fez alguma configuração básica e já fez uma navegação bem elegante entre os nossos frames, né? A gente já está navegando com pouco código, um código bonito, né? Um código limpo, e a gente navega aí, ó, de forma bem bacana entre os nossos frames, pessoal, certo? Bom, pessoal, então é isso. Eu acredito aí que deu para explorar bastante recursos dentro do componente, né? A gente viu alguns eventos e algumas funções. Existe o demos lá que você recebe quando baixa as fontes ou quando instala pelo Get-It. Eu aconselho sempre dar uma olhada nesses demos, que provavelmente vai ter algum recurso, alguma função pronta que você pode aplicar no seu projeto. Muito obrigado, né? Aqui tem alguns contatos meus, o meu LinkedIn, um e-mail e também o meu GitHub, que é onde eu vou estar deixando esse projeto de exemplo que vocês viram aqui no vídeo, né? Com a transição, a telinha de home, de perfil, vai estar lá no meu GitHub, certo? Muito obrigado e até a próxima.